Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos assistir este vídeo aqui, que é muito interessante. Juntos eu vou estar reagindo a esse vídeo. E nós vamos assistir este outro vídeo muito legal aí do Sputniks. E, puxa pessoal, esse vídeo aqui é fantástico, tá? Deixa eu colocar já no começo aqui. Eu assisti esse vídeo já, é muito bom mesmo. Poxa vida, a mulher começou já gritando aí. Tá em velocidade 2. Não vou sabotar a moça, vai. Vamos lá, tomei um susto aqui. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Então, essa aqui é uma deputada federal do Brasil, certo? Muitas pessoas votaram. Ela vai dar o ponto de vista dela, né? Uma pessoa que aparentemente gosta de vestir umas roupas de luxo, né? Como a maioria dos esquerdistas gosta de uma roupa de luxo, né? Vamos lá, vamos tentar primeiro analisar essa moça aqui, depois a gente vai para outra moça ali. Vamos lá, então, olha só, todo político tem que fazer um teste de sanidade mental, vamos ver aqui. Assim, não faz sentido nenhum, porque o patrão lucra bilhões com a força do trabalho do trabalhador exato. Que patrão lucra bilhões? Eu nunca lucrei bilhões, eu acho que o dono da padaria também nunca lucrou bilhões, o dono do açougue nunca lucrou bilhões, o dono do mercadinho nunca lucrou bilhões. Que patrão que tá falando exatamente? Eu não entendi essa. Porque o número de empresas que faturam bilhões, certo? É um número muito pequeno de empresas, certo? Agora, o número gigante de empresas, que são as pequenas, as micro, pequenas e médias empresas, a maioria dos patrões não ganha uma fortuna. Primeiro ponto aqui, certo? E segunda coisa, mesmo não ganhando uma fortuna, geram 80% dos empregos. Enquanto que os grandes patrões, esses são interessantes, porque esses aí, que é um número muito pequenininho de pessoas, certo? Esses ganham bilhões, sim, e pegam dinheiro aonde? Do BNDES, tia. Pega dinheiro lá no BNDES. Com quem? Com o governo de esquerda. Para fazer o quê? Para ganhar mais bilhões. Então é interessante isso, presta atenção. O político ele vai falar mal sempre dos empresários, dos patrões, vamos dizer assim, mas a maioria dos empresários não ganha muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo que ele fala mal dos empresários, para todo mundo ir contra o empresário pequeno e médio, os mesmos caras dão dinheiro para os caras que ganham bilhões. E aí, na hora que eles falam como se o cara pequenininho ganhasse bilhões, e o pequenininho não ganha. Como a população não sabe nem o que é mil, milhão e bilhão, porque você vê isso, só ir numa escola e perguntar para as crianças o que é um bilhão, a maioria não vai nem saber o que é. O que dá a ideia de que todo mundo que tem uma padaria é rico. Mas quem está ganhando dinheiro é justamente os amigos do governo. Que recebe dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador, do BNDES. Como a gente já viu aí, por exemplo, ator, atriz de grandes emissoras de televisão comprando jato particular com o dinheiro do BNDES, do Fundo de Amparo do Trabalhador. E zip zap. Agora, como é que foi aprovado isso? Não sei. Vai ver, o cara tem algum amigo dentro, mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Então, o patrão ganhou. Deixa eu ouvir de novo, vamos lá. Deixa eu ouvir de novo, não podemos perder. Assim, não faz sentido nenhum, porque o patrão lucra bilhões com a força do trabalho do trabalhador exausto. Pois é, então o trabalhador está exausto e o patrão está lucrando bilhões. Essa moça especificamente, pelo que eu vi, eu fiz uma pesquisa no Google, ela gosta de se vestir muito bem com roupas de grandes grifes. E essas grifes, sim, essas grifes que ela usa essa roupa para dar o suporte para essas grifes, na maioria das vezes, quando mostra, pelo menos que eu vi que usa o tipo de bolsa que a moça usa e tudo mais, essas roupas e bolsas, elas são de empresas bilionárias, onde os patrões ganham realmente bilhões. Mas o meu ponto é, se ela critica essas empresas, por que ela não compra de uma costureira, uma roupa de uma costureira que vai ganhar o dinheiro dela? Por que, ao invés de apoiar roupas de marca, por que ela não pede para uma costureira, mãe solteira, que precisa sustentar seus filhos? Já que o pessoal fala tanto de mãe solteira, por que ela não apoia? A pessoa vai lá e diz assim, eu apoio mãe solteira, mas vai comprar roupa onde? Lá na loja de grife. Na loja de grife, da onde? Dos bilionários. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Deixa eu voltar aqui porque eu interrompi. Alguém pode dizer que eu estou fazendo aqui uma interrupção da moça. Então vamos lá.
Tipo assim, não faz sentido nenhum, porque o patrão lucra bilhões com a força do trabalho do trabalhador exausto, cansado, sugado. O patrão não faz muita coisa. O patrão, se você botar ele ali para trabalhar, ele não sabe o que ele tem que fazer dentro da própria empresa dele, porque ele muitas vezes nem foi lá na linha de produção, nem foi lá no chão da fábrica, nem foi lá onde tá a gente passando mal, desmaiando. Isso fala o político. A política. No caso, a política aí. Fala a política. Os políticos falam isso. Fala o quê? O patrão nem trabalha, etc. Tal. Pera um pouquinho. O patrão trabalha? O político trabalha? O político trabalha? Eu não sei se o pessoal sabe, mas, por exemplo, se você tiver uma fábrica que tem 500 pessoas, alguém tem que ficar lá, ó, e fazer folha de pagamento e pagar um por um 500 pessoas. Não sei se o pessoal sabe. O pessoal acha que não, isso é só gastar dinheiro. Pessoal, vou te falar uma coisa. Para você fazer uma empresa funcionar, você tem que fazer uma roda girar, você tem que gastar dinheiro, certo? Beleza. Pessoal, é difícil pra caramba gastar dinheiro. Não é assim que as pessoas pensam. Você quer comprar um equipamento de, por exemplo, $30 mil. Você tem que ligar pro cara, você tem que conseguir um orçamento, você tem que pegar a quotation e não sei o que, você tem que ir lá numa empresa de importação, você tem que mandar o equipamento, você tem que aguardar e depois vai ter a porcaria da alfândega do Brasil para te ajudar a te ferrar de vez, entendeu? Aí você vai ter que pagar imposto, aí não sei o que, etc. Comprou equipamento, vai chegar daqui 6 meses no Brasil, 4 meses, certo? Eu conheço um cara, certo? Que, bom, basicamente a história foi o seguinte: o cara comprou equipamento científico para uma empresa, chegou o equipamento, etc, tal, no Brasil, o cara liga da alfândega pro cara: olha, é o seguinte, tem uma pilha desse tamanho de papel, o seu último, mas eu trabalho só até as 4, mas eu poderia trabalhar até as 4h15, pegar o papel do último e pegar em primeiro e analisar, porque eu tô analisando meus 15 minutos que eu já deveria ter saído, mas ó, precisa rolar uma caixinha. Ah, tá. O equipamento custa 20 mil, quanto que é a caixinha? 5 mil. Tipo assim. Não vou fazer, etc, tal, porque vai dar problema depois, jurídico, o que for. Ah, tá bom, então o senhor espera, mas o senhor não vai, se o senhor pagasse, recebia já amanhã o equipamento. Se não, vai receber, sabe-se lá quando. Ah, não, tudo bem, não tenho pressa. Beleza, espera. Sabe o que aconteceu? O cara recebeu uma carta da alfândega dizendo o seguinte, ó, ficou tempo demais na alfândega e seu equipamento tá indo a leilão. Tá indo a leilão. O cara liga lá, o mesmo cara que ligou, pô, meu equipamento tá indo a leilão. O que aconteceu? Ah, porque demorou demais. Ah, pô, mas não foi demora minha, não, né? É demora de vocês. Ah, então, pois é, porque tem muito papel na frente. Pô, mas se a demora de vocês, vocês podem fazer isso, mandar para leilão? Ah, o negócio é complicado, etc. Tal. No final das contas, sabe como é que o equipamento foi leiloado? O cara teve que pagar um advogado para cancelar o leilão, para não vender o equipamento dele, e depois ir lá fazer uma puta pressão. Quanto o cara gastou de advogado? Quase 10 mil. Quanto o cara queria cobrar de propina? 5. Aí da próxima vez, o que o cara vai fazer provavelmente? Ou, número 1, ou ele vai pagar a propina, ou ele vai querer pagar o advogado de novo, que vai ser o dobro do preço, ou ele não vai querer fazer negócio. E aí? Quem que tá explorando? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Então, o patrão nem sabe o que tá fazendo. Os políticos sabem. Desculpa, deixa eu perguntar para esses políticos, vamos lá. A moça aí em questão. Se ela sabe que o patrão nem sabe o que tá fazendo, eu pergunto para ela, ela já foi patrão para saber? Ela tinha uma fábrica, ela falou, eu nem sabia o que tá fazendo, tá ganhando muito dinheiro lá. Ou antes de entrar na política, não tinha roupa chique, e de repente entrou pra política e agora tem roupa chique. Antes tinha menos ou mais dinheiro? Será que ela era patrão? Acho que não, né? Então, esquisito. Então vamos lá. Mas tudo bem, a visão dela, a visão que as pessoas têm. A visão é assim, o dono da padaria fica o dia inteiro tomando água de coco. E os empregados tudo se desgastando, etc. E o dono da padaria tá lá tomando água de coco na praia. Não é. Não é, tem um monte de coisa pra fazer, entendeu? Mas tudo bem, as pessoas têm o seu imaginário coletivo aí. Vamos continuar ouvindo aqui. Do vendo sem ver filho, uma série de coisas. Essa pessoa, como um político, deveria conhecer os números, deveria saber que Ó, o cara vai fazer o contra-argumento dele, ó. 80%. Deixa eu ver a primeira matéria. Pesquisa mostra que quase 8 em cada 10 empresários brasileiros faturam entre 2 e 3 salários mínimos por mês. 8 a cada 10, 80% só ganha 2 ou 3 salários mínimos. E aí vai lá a moça e fala assim, não, o empresário é tudo rico, ganha dinheiro nas costas dos outros. 8 a cada 10 ganha 2 ou 3 salários mínimos. Tá bom.
90% dos empresários brasileiros recebem de 2 a 3 salários mínimos por mês na média. Os bilionários da turma ali do Vorcário e companhia, que eles estão acostumados a lidar, eles não representam os empreendedores brasileiros, que na maioria esmagadora são pequenos e médios que ralam para sobreviver e que são justamente os que mais empregam. A cada 10 empregos, 8 são gerados por pequenos negócios, divulga o Sebrae. Aí o político, a política no caso aí, vai lá, vai falar mal de quem? Vai falar mal dos empresários. Só que a maioria dos empresários são pobres. Basicamente, desculpa, o cara pode ser empresário e pode não ganhar muito dinheiro, certo? Beleza. Agora, a maioria não ganha tanto dinheiro assim. Gera emprego. Só que a população, ela vai achar que essa pessoa tá falando de quem? A deputada aí tá falando de quem? Tá falando dos empresários são maus. Quem? O dono da padaria. Porque o cara que tá lá na favela, que empresário que conhece? Ele conhece o Jorge Paulo Lema? Ele conhece o Cupira? Ele conhece o Marcelo Telles? Ele conhece o Abílio Diniz? Já faleceu, mas conhece, na época, o Antônio Emílio de Moraes? Ou o que for? Conhece os grandes empresários? Não conhece, certo? Não conhece, eles não têm acesso. Eles não estão no mesmo lugar, não estão no mesmo clube, não estão nada. Aí vai lá, aprende. O empresário é mau. Que empresário? Bom, o maior empresário que eu conheço é o dono daquele mercadinho ali, ó. O maior empresário que eu conheço é o dono daquele açougue ali, ó. Por que eles não falam aí claramente quem são? Por que não dá nome aos bois? São menos de 1.000 empresários, dá nome aos bois. Pergunta, um cara que sempre tá dentro do governo, o pessoal da JBS, esse aí é empresário que ela tá falando? É isso? Se é isso, a pergunta é, por que recebeu dinheiro do governo lá através do BNDES? Só uma pergunta. Vamos lá, nada contra, pessoal. Se o governo entendeu que montar um conglomerado gigante, que tipo assim, diminui a competitividade, etc, tal, vai fazer o preço da carne ficar menor com menos competição, ok, né? Eu só não acho que isso não é uma coisa normal, mas tudo bem. Vamos continuar ouvindo aqui o rapaz. Nesse país. Será que essa roupa cara paga com o nosso imposto? Será que foi feita por um pequeno empreendedor brasileiro ou veio dos maiores mercados capitalistas do mundo, hein? E a maquiagem? E os procedimentos, hein? O verdadeiro vilão, meus amigos, que rouba o nosso dinheiro é o próprio governo. Imagina que você recebe 10 mil reais por mês. Quanto que você custa para uma empresa? Olha só, vamos supor, seu salário é 10 pau, 10 mil reais. Beleza, quanto que a empresa vai pagar? Legal essa observação. Mas olha só, peraí. Vamos colocar aqui os cálculos. INSS patronal, 20% do seu salário, vai aí mais 2 mil reais. FGTS, 8%, 800 reais. Sistema S mais RAT, 5,8%, 580 reais. Eu não entendo, pessoal, até hoje eu não entendo por que eu tenho que pagar Sistema S. Eu não entendo. Na folha de pagamento, para mim, tipo assim, isso é um absurdo. Pessoal, ó, na folha de pagamento, certo? Sabe o que o empresário tem que pagar? Vamos supor, empresário de serviço numa capital. Ele vai pagar os funcionários, ele tem que pagar, além de todos os impostos, tem que pagar INCRA. INCRA, pessoal, INCRA. Tipo assim. Vamos lá. Provisões, férias, 13º, numa faixa ali de R$ 1.940 reais. Benefícios, vale transporte, alimentação, plano de saúde. Entra tudo aí. Os custos totais para a empresa vai para R$ 16.520 reais. Esse dinheiro ele poderia ir direto para o seu bolso, mas no seu contra-cheque aparece 10 mil reais. Então, você recebe 10 mil, o empresário gasta 16, certo? Ok. Isso aqui ainda não está considerando algumas coisas, tá? Aqui tá o 13º, férias, provisões, mas não está incluindo aqui, embora a maioria das pessoas não saiba, mas né, não está incluindo aqui, por exemplo, o sábado e domingo que as pessoas não trabalham, né? Mas tudo bem, isso é outra história, mas tudo bem, 16 mil, vai. Aí, quanto que a pessoa vai receber? O empresário paga 16, em tese ela recebe 10, quanto que ela recebe no bolso? Só que não é somente a empresa que paga essa conta. Você também paga. Quais são os descontos que agora saem do seu contra-cheque? Sai ainda mais INSS de R$ 988 reais. Imposto de renda, que na tabela atualizada vai aí mais R$ 1.255,07. Então, seu salário líquido cai para R$ 7.756,86. E não para por aí, porque desse salário você ainda paga mais imposto.
sobre consumo, sobre combustível, sobre seu supermercado, que é na Ó, então, ao invés dos caras falarem o seguinte, que o salário da pessoa é 7.700 e o empresário tem que pagar mais do que o dobro, eles falam o seguinte, o empresário paga uma parte e o funcionário paga outra. Então, o empresário paga 16 mil numa ponta e o funcionário recebe 7.700 na outra, certo? Quanto que dá 7.700 vezes 2? Dá 15 mil. O empresário paga 16 mil, o cara recebe 7. Quer dizer que metade do salário líquido... Não, vamos dizer assim, o salário líquido, o funcionário recebeu o salário líquido dele, certo? E o resto, uma parte igual para o governo. É mais ou menos o seguinte, o governo é assim, ó, você quer contratar uma pessoa por R$1.000, você tem que pagar 1.000. Você quer contratar a pessoa por 2.000, me paga 2.000. Você quer contratar por 10, me paga 10. Certo? Então, no caso, você está contratando a pessoa por 7, porque é isso que está efetivamente entrando no bolso dela, e no final das contas vai entrar 7 mil para o governo. Sem fazer nada. Nada. Na miúda, assim, ó. Sussa. É mais ou menos assim. Você viu o negócio do carro? O imposto do carro. O carro custa, sei lá, 25 mil na fábrica, chega a 50 mil para venda. Por quê? 25 mil é imposto. O governo decide que quer comprar um carro, tem que me pagar um carro também. Tem que me pagar um carro. Se isso não me parece uma coisa de gangster, eu não sei mais o que parece. Pensa só. O carro, você vai lá e vai comprar um carro. O cara fala assim, você quer comprar um carro? Só deixa você comprar um carro se você me pagar um carro. Como assim? Você quer comprar um Uno? Me dá um Uno. Quer comprar uma Mercedes? Me dá uma Mercedes. Meu, isso é coisa de gangster, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que por aqui já acabou. Ah, sim, aí depois você recebe 7.700, certo? Vamos supor, você recebe 7.700, foi 7 mil para o governo. Só que o governo ainda não está feliz. Então, imposto do consumo, o pacote de bolacha que você comprou tem imposto, o relógio que você comprou tem imposto, o celular que você comprou tem imposto, a prestação do carro que você comprou tem imposto, tudo tem imposto. Aí o seu poder de compra vai para 4.200. Então, olha só, você recebe líquido no seu bolso 7 mil. No final das contas, o governo recebe líquido no bolso dele 7 mil. Mas ainda assim, dos 7 mil que você recebeu, 3 mil vai ser perdido em imposto, vai ficar com 4. Então o governo, se você ganhou 7 líquido no seu bolso, o governo ganhou 7, certo? E mais 3 mil do imposto que você vai pagar sobre o que você vai gastar aqueles 7 mil seu. Então o governo fica com 10, certo? E você fica com 4. Meu, pesado, hein? Pesado. Mas tudo bem, mas aí, de quem é que é a culpa? Do empresário. É lógico, pô. Mas vamos ver aqui, ó. Não vamos assistir inteiro esse vídeo, mas esse vídeo está muito bom. Eu recomendaria a todos assistir esse vídeo. Pega o seu WhatsApp e manda esse vídeo para as pessoas. Esse vídeo aqui do Sputniks vale muito a pena, tá? Explicando por que nossos maiores youtubers anti-burgueses são burgueses, né? Esse vídeo tá perfeito. Eu passaria em escola tranquilamente esse vídeo. Passaria em escola. Nível excelente. A gente vai assistir só um pedacinho aqui, mas o nível tá ótimo, ótimo mesmo. Vamos ouvir um pedacinho, olha só. Aprendido isso na escola. Na Idade Média surgiram as classes sociais, a partir de uma hierarquia estabelecida com base na posse de terra e no... Tá. Eu não tenho paciência de assistir 2 vezes. Deixa eu ver aqui uma parte interessante que eu vi nesse vídeo. Coisa que eu não sabia. Eu não sabia que o avô do Che Guevara era o homem mais rico da América do Sul. Eu não sabia. Você sabia disso? Você sabia que o vovozinho do Che Guevara era rico pra caramba, era bilionário? Você sabia disso? Eu não sabia, pô. Você sabia que o Karl Marx era casado com uma burguesona, que não era burguesa, era da aristocracia, o sogro dele era um barão, rico pra caramba? Você sabia? Eu sabia, essa parte eu sabia. Né? Você sabia que o Engels, ele era rico? É claro que eu sabia, porque ele financiava o Karl Marx, o comunista era rico. Você sabia que, pô, tem um outro cara que ela comenta aí, que tipo assim, era um mega fazendeiro rico pra caramba? Por quê? Porque, veja bem, se o cara ele é rico, por que ele tá colocando os pobres contra rico? É porque ele não é só rico. Ele é um edomita. Essas pessoas são edomitas, pessoal. Leia a Bíblia, você vai ver onde está o mal do mundo, edomita. E um monte de gente fala assim, ai, tem judeu que é dono de banco, tem judeu que não sei o quê. Não é isso.
Quem é dono de banco é edomita, entendeu? A maioria é edomita. Quem tá concentrando poder para estragar o mundo é edomita. Tipo assim, coloca as palavras certas. Porque o que acontece? De novo, teve um momento que o Monte Seir, que ficava a sul de Judá, certo? Os israelitas conquistaram o Monte Seir, a terra de Edom, anexaram Edom, e aí ficou, lógico, a grande parte israelita, certo? Mas junto entrou no reino israelita, entrou alguns edomitas, né? Então, tipo assim, você tem um problema aí. Por exemplo, Herodes é um grande problema, porque Herodes era um edomita, certo? O sumo sacerdote foi morto por Herodes porque o sumo sacerdote olhou para ele e falou assim: você é apenas um edomita. Tipo assim, o cara não gostou de ouvir isso, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com edomita. Mas esse vídeo aqui vale muito a pena. Eu recomendo. Ó, o canal se chama Sputniks, certo? Diz assim, explicando por que nossos maiores youtubers anti-burguesia são burgueses. Ele vai explicar o que é um burguês e tudo mais. E bem interessante, ficou top. Vídeo top. Vale muito a pena indicar, tá bom? E para finalizar aqui, olha só. Se você quer saber quem são os edomitas, eu tenho uma série, Edom, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Falando sobre os edomitas em infiltração, né, no mundo inteiro, né? Então, e com as profecias contra os edomitas e tudo mais, né? É isso aí, na verdade, esses vídeos que eu tô colocando no Patreon. Patreon é diferente da área de membros, tá? A área de membros são cursos que tem certificado, etc, tal. O Patreon, eles são vídeos mais especulativos e agora eu tô tentando colocar um conteúdo mais voltado à religiosidade, tá? Que eu vou voltar a falar aqui no YouTube também, tá? Vou falar algumas coisas aqui, tipo assim, as pessoas elas são assim, elas ficam bravas, porque ela falou assim, tio Afonso não tem a mesma religião que eu. Putz, grilo, meu. Quer dizer, as pessoas elas ficam nervosas com umas coisas que não fazem o menor sentido. Eu tenho um monte de amigo que tem um monte de religião diferente, aí, tipo assim, o problema é deles, entendeu? Eu entendo que a mensagem que o Criador, certo, fez chegar nos israelitas não era uma mensagem para todo mundo. Quem vai entender é israelita, ponto. E se você entende, você é israelita provavelmente, entendeu? Desculpa falar. Mas é isso, é meu ponto de vista. Então eu não vou ficar nervoso. Se o Criador não mandou a mensagem pro cara, por que eu vou ficar nervoso? Por exemplo, eu não fico nervoso com o ateu. Se o cara foi lá, a mãe dele deu farinha pra caramba na infância, o cara não tem condições de entender o básico. Assim, por que eu vou ficar bravo com o cara? Vou ficar bravo com o cara tem algum problema mental? Eu não vou, pô. Isso é uma característica do cara, entendeu? Às vezes, alguma ideologia também que matou o cérebro do cara, pô, o que eu posso fazer, né? Então, quer dizer, agora, cá entre nós, é aquela coisa, sabe quando você sabe quem é o inimigo e quem não é o inimigo? Sabe como é que é? É muito simples. É que nem outro dia, tava um cara numa entrevista, se eu não me engano, foi, puxa, pra televisão inglesa, tá? E aí a mulher começou a falar assim, mas por que você não vai lá e mete o pau reclamando dos israelenses e tudo mais? O cara virou pra ela e falou assim, quantos israelenses você já viu aqui em Londres esfaqueando o inglês? Quantos? Tem alguma outra nacionalidade ou religião esfaqueando pessoas? Tipo assim, por que eu vou falar mal do cara que não me fez mal e vou falar bem do cara que faz mal para as pessoas que estão comigo? Quer dizer, veja só, na sua vida, se tem alguém que tem chance de destruir seu negócio, que tem chance de destruir sua vida, destruir sua família, etc, tal, certo? Indo lá, fazendo mal com uma faca, ou o que for, quem são essas pessoas? É o bilionário que vai passar na sua casa fazer isso? Fica esperto, entendeu? Usa a realidade para você ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Uma coisa é a realidade, a outra coisa é a fantasia que a mídia prega, as ideologias e tudo mais, certo? Se você tem uma filha e você ficaria tranquilo dela, por exemplo, se mudar para o Irã, tá. Você teria problema dela, por exemplo, tirar umas férias e ir para Israel? Quer dizer, Israel tem seus problemas? Tem. Israel tem seus problemas. Inclusive eu comento aí durante esses vídeos, tem problema sim, senhor. Tem problema. Assim como o Brasil tem problema, os Estados Unidos tem problema, lógico que tem problema grave também em todos os lugares, mas tipo assim, a gente tem que tomar cuidado para usar uma balança mais ou menos ok, certo? Tipo... Mas é isso. E então, para finalizar aqui, só recapitulando, vou deixar indicado esse vídeo aí do Sputniks, certo?
E não vou colocar o link, você procura aí no Google, pô. Coloca aqui no YouTube assim, ó. Explicando por que nossos maiores youtubers anti-burgueses são burgueses. Vale a pena, é um vídeo legal pra caramba. Eu assisti, ó, passou rapidinho, só que eu não gosto de assistir o vídeo 2 vezes, só se for um shorts. É complicado. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e parabéns ao Sputniks aí. Ótimo vídeo. Por hoje é isso. Até mais.